Louvado seja Deus. Os irmãos, antes de sentar, eu gostaria que os irmãos lessem aí esse texto que o reverendo citou, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Por favor, toda a igreja, os irmãos leiam esse versículo. Hebreus 1, 1. E é um texto que muita gente sabe de cor, né? E é bom de guardar, porque você assimila aí verdades espirituais muito profundas. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então você observa aí a ênfase de que Deus falou aos pais através dos profetas. E nos últimos tempos, segundo o escritor aos Hebreus, Deus está nos falando através do Espírito Santo. E esse Espírito é Deus. Não podemos esquecer disso. Os irmãos, por favor, sentem-se orando ao Senhor para que Deus nos ajude a assimilar a palavra e, ao mesmo tempo, também que eu possa falar de uma maneira que vocês, maneira clara, né? Glória a Deus. Então, quando a gente fala assim que, aqui no versículo diz, havendo Deus antigamente falado. Esse antigamente aí sugere dias antigos. E quando a gente observa os dias antigos na Escritura, é o Antigo Testamento. Então, uma listagem de 39 livros, né? Elas descrevem os dias antigos, antes que Jesus se manifestasse em carne, antes que a igreja fosse formada, antes que a plenitude dos tempos chegasse. Então, nós temos os dias antigos ou os tempos da antiguidade. Como o reverendo falou aqui, nós apenas vamos repetir que o Espírito Santo, ele agiu também no Antigo Testamento. Uma das coisas para ser derrubada, para ser apagada da mente do nosso convertido, é se você ouviu alguém dizer que no Antigo Testamento não existia o Espírito Santo, limpa isso da sua mente. O Espírito Santo é Deus. Quando eu digo que é Deus, eu estou dizendo que ele é o quê? Eterno, onipotente, onipresente, onisciente. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Então, essa verdade deve estar muito bem gravada em sua mente. A manifestação presencial do Espírito Santo não ocorria comumente no Antigo Testamento, como ocorre no Novo e como ocorre nos nossos dias. Mas o Espírito Santo nunca deixou de existir e nem se ausentou em nenhum evento que a Escritura registra, em nenhum dos eventos registrados pela Escritura, em que Deus está agindo. Você não pode ignorar a presença do Espírito Santo. Ele é Deus. E Deus é Espírito. Jesus falou lá em João 4, 24, para a mulher samaritana, que Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Então, esse Espírito Santo, como o reverendo já falou aqui, vamos lembrar, coexiste com a pessoa do Filho e com o Pai, formando uma trindade única. Essa palavra, trindade, não está na Escritura, mas a evidência de 3 pessoas há na Escritura toda. Do começo ao fim da Bíblia, você vai encontrar, começo dos livros, né? Ao fim do registro bíblico, você vai encontrar evidência dessas 3 pessoas em ação. Ora, a relevância era maior para o Pai, no Antigo Testamento. Depois, a relevância maior, a evidência maior, a amostragem maior para o Filho. No Novo Testamento, particularmente, nos Evangelhos. E ora, depois você vê o começo da atividade plena
do Espírito Santo, a terceira pessoa, a partir da ida de Jesus para o céu e o derramar do Espírito Santo. Amém? Então ninguém tenha dúvida a respeito disso. Se o Espírito Santo é Deus, ele existia antes da criação. Amém? Ele estava em cooperação com o Pai e com o Filho na feitura e na conservação do universo. Então não há como negar, tá? E uma coisa muito interessante, nesse princípio aí, às vezes a pessoa diz, mas qual o princípio? Qual é o ano zero da criação? O ano zero, não tem isso aí. Se é eterno, você não tem como situar um começo. Biblicamente falando, você tem o começo dos anjos, o começo dos seres humanos, o começo da natureza, o começo de muitas coisas. Mas o começo de Deus não existe. Ele é Deus para sempre. Não tem princípio nem fim. Parece-me que o Salmo 102, conferir um pouquinho, saindo um pouquinho aqui, dá uma conferidazinha. Salmo 102, versículo 27. Aliás, começa no 25, para ficar assim já claro na tua mente, né? 27, é o Antigo Testamento e a declaração do salmista aí. Começa no 25. Desde a antiguidade, fundaste a terra, e os céus são obra de quem? Das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, todos eles, como uma veste, envelhecerão, como o quê? Vai acontecer o que com eles? Mudarão e ficarão mudados. Mas tu, e o que mais? Então aí está uma descrição de quem é Deus nesse questionamento, tá? De que quando começa? Eternidade. Então Deus não tem princípio. Deus, ele é o iniciador de tudo. E aí, antes, o registro bíblico, de uma forma geral, nos mostra essa ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e esse começo antes da existência do tempo. Tempo. Nós vivemos no tempo. Eu já estou no tempo 71 da minha existência, né? Outros estão mais um tempo, outros estão menos. Mas tem um tempo, tem um final de tempo para cada um, para o ser humano. Para os anjos teve o início, não tem final. Agora, para Deus, não tem início e nem fim. Louvado seja Deus. Então, qual é o trabalho do Espírito Santo nesse princípio? O reverendo resumiu aqui na criação, criando todas as coisas. Mas uma das funções, aqui para você gravar aí, escrever, guardar, uma das funções do Espírito Santo no começo, dar a vida e manter a vida. Dar vida e manter a vida. Função do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Eu tenho duas referências para você guardar. Uma, Jó, capítulo 33, versículo 4, que fala da tua e da minha existência. Capítulo 33 de Jó, versículo 4. Por favor. Eu gostaria que os irmãos lessem essa referência. Os homens. 33, versículo 4. Prontos? Jó 33, 4. Podem ler os irmãos? Tem Bíblias aí, alguma Bíblia diz a inspiração do Todo-Poderoso? Tem? Então, essa inspiração é o sopro de Deus que te deu vida. Então, quem te fez, quem formou? O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Isso fala dos seres humanos. Tudo bem. Salmo 104 e o versículo 30. Vamos ver agora mais uma referência. As mulheres se preparem para ler. 104,
versículo 30. Podemos, irmãs? Vamos lá. Envias o teu espírito, criados. E assim, você tem ideia a que está se referindo esse texto? Envias o teu espírito e são criados. Renovas a face da terra. Com o quê? Os seres racionais, animais e plantas. Deus renova a face da terra. Aliás, este salmo é um salmo que deve ser lido, que ele fala sobre a glória de Deus manifestada na criação. Então fala que Deus, ele renova a terra, e isso com o poder do Espírito Santo. Essa referência do salmista, eu não sei quem escreveu esse salmo, não tem o nome do escritor, mas essa referência quer dizer que é Deus quem mantém a vida. Então, comprovadamente, o papel do Espírito Santo no registro do Antigo Testamento tem sido esse: manter, dar a vida e manter a vida. Na criação, ele é o executor divino que trouxe, né, a existência às coisas, a existência à luz, trouxe a existência. Gênesis 1:1 fala ali que o Espírito de Deus já estava lá, cobrindo, né, pairando sobre a superfície das águas. Então Deus diz: haja luz, e houve luz. Essa luz não é a luz das estrelas, não é a luz dos astros, não é a luz das galáxias, é a claridade que foi manifesta pelo poder da palavra de Deus numa execução do Espírito Santo. Porque você vê que, se você acompanha a listagem da criação, os astros só foram criados lá pelo 4º dia, mais ou menos, é que os astros foram criados. Os luminares para a noite, os luminares para o dia, estrelas, lua, entendeu? Então, o que acontece? Mas havia claridade. E essa claridade foi proporcionada pelo Espírito de Deus, pela Trindade eterna. Amém? Então, mais uma coisa nos tempos antigos, princípio. Antes da presença da claridade, o Espírito Santo estava. Você lê aí Gênesis 1, versículo 1 e 2, já é conhecido. Agora, uma coisa interessante que há no registro de Jó, é que o Espírito de Deus é quem ornamentou o céu. Ele quem enfeitou os céus. Jó 26, versículo 13. Como está escrito aí? Como está o registro, a palavra? 26, 13, de Jó. As irmãs podem ler? Isso. Pelo seu espírito ele ornamentou, ornou. Ornar é o mesmo que enfeitar. Enfeitar, adornar o céu. E o que mais que aconteceu? As suas mãos formaram também. Quer dizer, ele arrumou o céu e ainda fez os monstros marinhos, os monstros, os animais selváticos. Então, tudo isso foi feito pela mão de Deus. São as maravilhas da natureza criada por Deus. E há uma outra coisa que eu quero que vocês guardem, que o Espírito Santo, sem dúvida, é o agente na criação do universo inteiro. Quando a gente lê Gênesis 1:26, nós vemos lá que Deus diz: façamos o homem. E esse é um texto que normalmente nós usamos para exemplificar a Trindade. Só que, pelo registro da palavra, em Salmo 33, versículo 6, você vai ver que ele é o agente divino na criação por inteiro. Não apenas na feitura do homem, mas na criação total. Salmo 33, versículo 6. Irmãos, podem ler, por favor? De novo, bem alto aí. Pela palavra do Senhor foram os céus. E que mais? Todo o exército deles, feitos pelo Espírito da sua boca. Então, o Espírito Santo estava lá, não só
na feitura, na organização, na manutenção, tá? De toda a natureza, toda a criação do universo. Isso aí refere-se ao começo. Essas referências com que nós passeamos em Salmo, em Jó, muitas outras referências em Jó. Agora, quando você for ler o livro de Jó, você encontra referências ao Espírito de Deus realizando coisas. Então, você já sabe, isso tem a ver com a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Entendeu? Agora, dentro do Antigo Testamento ainda, nós vamos ver que Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, deu ordens, deu diretrizes, deu toda a sorte de condições para que o homem vivesse, mas houve o quê? Houve a queda. Houve a queda. Após a queda, e no período antediluviano, trabalhe assim com a sua cabeça. Quem já leu o livro de Gênesis, eu acredito que o novo convertido que aceitou Jesus de dezembro para cá já deve ter lido Gênesis, né? Os antigos convertidos também. E aqueles que se converteram agora, que ainda não terminaram de ler, então vão guardar isso. Quando você lê o livro de Gênesis, você encontra lá a beleza da criação. Todas aquelas coisas que Deus criou, animais, plantas, tal, cria o homem, o jardim do Éden. Quando chega no capítulo 3, tem um baque. O que acontece lá? Qual o registro que está? A queda do homem. A queda do homem dá assim como que, como se fosse assim um baque, um entrave. Só que Deus não se deixa pegar por nada. Deus é eterno e é onisciente. Então, Deus já tem a fórmula como tratar as coisas. Então, o que acontece? Quer dizer, esse homem foi ensinado por Deus como ele deveria proceder depois da queda. Só que a geração adâmica foi cada vez caindo mais. Cada vez se envolvendo mais no distanciamento de Deus. Certo? Então é notório, todo crente sabe, que a geração, depois de Adão, até chegar ao dilúvio, ela foi uma geração que se depravou. Capítulo 4, 5, 6 de Gênesis mostra como ficou toda aquela geração. Cada vez mais erros, criatividade para o mal, uma indução para a violência. Então você encontra isso a partir da queda. Mas será que o Espírito Santo se envolveu com isso? A ideia nossa, o Espírito Santo é tão santo que ele não vai se meter nesse negócio. Só que, gente, o homem é feitura das mãos de Deus. E o homem, segundo a Bíblia, é alvo do amor eterno de Deus. Amém? Vocês sabem disso? Isso aí fala ao seu coração? O ser humano é alvo do amor eterno de Deus? Tem certeza disso? Então aplauda o Senhor. Amém. Louvado seja Deus por isso. Então, o Espírito Santo, nesse período, entre a queda até o período do dilúvio, o Espírito Santo agiu, querendo convencer os homens da presença de Deus. Aí você pode dizer, pastora, mas não conseguiu não, porque todo mundo foi destruído. O que vocês acham? Conversa aí com a pessoa do lado aí. O Espírito Santo agiu nessa área? Teve alguma coisa, teve algum resultado bom? O Espírito Santo teve algum proveito bom? É Espírito Santo, Espírito de Deus. Estava lá. E aí? A que conclusão você pode chegar? Agiu ou não agiu? Agiu? Conseguiu algum bom resultado? Conseguiu? Quem pode exemplificar um? Não é só Noé? Quem mais? Quem? Não, quem mais? Esse ainda não, quem mais? Pessoa. Oi?
logo. Quem mais? Tem mais um. Enos. A Bíblia registra que quando Enos nasceu, se começou a invocar o nome do Senhor. Espírito Santo tratando do homem caído. Deus não jogou o homem fora, não, gente. Nós, às vezes, queremos jogar alguém fora. Às vezes, a gente dá assim, uma negligência. Mas Deus não. Deus estava convencendo as pessoas de que Ele é Deus. Através do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Leia capítulo 4, versículo 26 de Gênesis. Abram aí para seu registro pessoal, até para sua reafirmação. É muito bom a gente reanotar aquilo que a gente já fez, já escreveu, que a nossa memória não guarda tudo. Vamos ler? 4:26, como diz, juntos. 7, nasceu um filho, chamou o seu nome, então se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o que acontece? Se começou, quer dizer, agora havia um grupo de pessoas invocando o nome do Senhor, louvando a Deus. Então, o resultado da persistência do Espírito Santo em convencer. No capítulo 5, 24, vamos ver outro resultado. O outro. E agora vocês pensem bem, hein? A pressão que Enoque sofreu, num período de depravação plena, total, relaxamento total com a moral, a vida humana não valia sequer coisa nenhuma, né? E Enoque consegue andar tão agarrado com Deus, que Deus o carrega da terra. Deus o levou. Andou Enoque com Deus e não foi visto mais. Deus o levou. Então, o Espírito Santo não parou de trabalhar. Finalmente, você tem, depois já, versículo 28, mesmo do capítulo 5, aí você encontra lá a chegada de Noé. Vê aí, por favor. E viveu Lameque 180 anos e gerou um filho. 29. Chamou o seu nome, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque tinha consciência de que, não pensem em vocês, que a depravação do ser humano após a queda levou os homens a não saber, estavam assim alienados, inconscientes, robotizados. Não! Eles sabiam que existia Deus. O ser humano sabia que existia Deus, tanto é que Lameque diz isso. Esse nosso filho aqui leva o nome de Noé, porque ele vai ser o nosso consolo a respeito das coisas que já fizemos, porque a terra está amaldiçoada. Então você pode prestar atenção, pode divulgar que o Espírito Santo de Deus nunca parou de trabalhar, nunca deixou de agir, até mesmo no antro mais violento. Podem aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E no capítulo 6, versículo 8 e 9, aí você vê a resposta da oração de Lameque. Capítulo 6, versículo 8 e o versículo 9. Como está? Noé alcançou graça aos olhos do Senhor. O que é alcançar graça, hein? Alcançar graça. O que é isso? Será que Deus deu risada quando viu Noé? Porque a gente, quando fala em graça, a gente pensa logo no riso, na gargalhada da Isabelle. Enfim, quer dizer, a gente pensa nessas coisas, né? Mas veja bem, a graça aí é que Deus cobriu Noé de misericórdia, porque sondou o que havia dentro de Noé. Então Noé alcança essa graça, a misericórdia de Deus sobre ele. E no versículo 9, então essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto, o que mais? Olha só. E aí Noé andava, só que Deus não leva Noé não.
Deus levou Enoque e deixou Noé para ser um marco na vida da humanidade da época. Entendeu? Então, você percebe a ação do Espírito Santo. E não adianta questionar, por que não levou Noé também, já que ele era tão legal? Hoje em dia as pessoas não ficam, fulano é tão bom e foi embora. E fulano aí é ruim de pedra e está aí vivendo. Entendeu? Não nos cabe. Não nos cabe. O Espírito Santo sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Amém? Muito bem. Esse período antediluviano, gente, o Espírito Santo, ele sofreu resistência. Porque, vocês veem aí, ele teve o trabalho de trazer convicção, ele tinha esse trabalho, faz parte da natureza dele, trazer convicção de erros para as pessoas. E as pessoas sabiam disso, só que resolveram resistir e ignorar. Não só resistir, mas deram costas. Quer dizer, não estou aí para isso. A prova disso está aí no capítulo 6, versículo 3, quando você lê que a corrupção ultrapassou limites. Versículo 3 diz assim, o Senhor disse, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Qual a contenda que o Espírito de Deus tinha com o Espírito do homem? Quem pode dizer? Que tipo de contenda era essa? Não contenderá o meu espírito para sempre com o espírito do homem. Que contenda era essa? A tentativa de convencer. Trazer convicção. Chamar atenção o tempo todo. Insistir em chamar atenção. Então Deus disse que não ia mais fazer isso. O que ele fala então? E, seguido, o que ele diz? Porque ele é carne, porém os seus dias serão agora 120 anos. Então a primeira coisa que Deus faz é encurtar a vida do homem. Primeiro juízo. Quando chega no versículo 5, o que Deus diz mais? Acompanhe a leitura. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má, continuamente. Nem com a redução da vida, eles pararam. Porque isso aí não aconteceu de uma noite para o dia. Isso aí sugere um longo tempo. Quer dizer, foi diminuindo a quantidade de dias de vida e, consequentemente, os homens deveriam ficar tementes. Mas qual o quê? Ficaram cada vez mais violentos e cada vez executando maldades. Certo? Então, o que acontece? Ainda assim, o Espírito Santo, ele persistia. Versículo 11, 12, do mesmo capítulo 6, outra atuação interessante do Espírito Santo. Leia as irmãs ao versículo 11. Encheu-se a terra de... Irmãos, leia o 12. Seu caminho, toda a carne. Então, agora, o próprio planeta estava corrompido. A corrupção alcançou de uma forma tão agravante que não tem jeito. Mas ainda assim eu posso dizer para vocês que o ser humano provocando a Deus desse jeito, desprezando a sua palavra, não dando atenção para Deus, Deus resolve executar juízo, mas o juízo de Deus é com misericórdia. Pode pensar nisso? Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus executa juízo com misericórdia. Como é que a senhora prova isso, pastora? Deus destruiu a humanidade toda. Veja bem, se Deus tivesse destruído tudo, acabado com tudo, quer dizer, ele estaria no direito dele, porque o ser humano se corrompeu realmente. Mas veja o que Deus faz. Capítulo 6, versículo 13. Vê como é que Deus fala com Noé. 13. Capítulo 6, o versículo 13. Vamos lá. Desfarei. Isso. Outro versículo para continuar o texto. Salta para o versículo 17. Porque eu
fazer que há em que há espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará. 18. Mas gente, lê esse versículo 18 de novo, desembaraçadamente. Mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo. Foi misericórdia ou não? Então aplauda o Senhor. Toda vez que Deus declara juízo, ou que ele fala de uma forma punitiva com o seu povo, ele exerce também a sua misericórdia. Amém? O diabo tenta colocar na mente dos homens, aliás, coloca, e tenta filtrar para os crentes que Deus vai jogar ele fora. Que ele não presta mais porque ele errou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ou então, que ele não dá para seguir a Deus, porque Deus é muito santo e ele é muito, muito impuro. Mas veja bem, analisando tudo isso aí, o Espírito de Deus, o executor das obras de Deus, dá essa demonstração aqui. Deus protege Noé e a sua família. Olha, Deus não era Noé que era o justo? Quem era o justo e reto? Deus podia salvar só Noé e a esposa, né? Mas o que Deus faz? O apóstolo Pedro declara que foram 8 pessoas salvas na arca. A Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Qual era a intenção de Deus? Repovoar a terra. Deus nunca desistiu do que ele fez. Aleluia! Glória a Deus. Ele não desiste. Repovoar a terra. E Deus, ele com o seu poder, o seu comando, quer dizer, há em Deus toda a verdade. E ele já sabe, eu quero continuar lidando com o ser humano. Olha só. O nosso reverendo, ele sempre tem um combate em nos ensinar como lidar com as pessoas. Essa é uma frase que a gente escuta bem. O obreiro tem que aprender a lidar com as pessoas. E quando ele fala as pessoas, não está falando só da ovelhinha. Está falando da pessoa não crente. Está falando da pessoa chata que perturba. Está falando da pessoa que, enfim, sabe? Que provoca. Ele está falando de todas as pessoas. Porque esse é o amor de Deus. Essa é a misericórdia de Deus. Ele não desiste. Então você observe aí que Deus fala diretamente com Noé. E o versículo, continuando essa leitura aí, versículo 18 até o 20. Leiam então, os irmãos leiam o 18, de novo, que nós lemos. Depois as irmãs leiam o 19, todos juntos vamos ler o 20. Vamos lá, 18, irmãos. Mas contigo, tua mulher. E aí o 19, irmãs? Macho e fêmea serão, todos juntos, das aves, conforme a sua espécie, dos animais, conforme a sua espécie, de todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservarem para a continuidade da vida. Então, você vê, Deus não se preocupou só com o ser humano, os animais, enfim, quer dizer, a vontade de Deus sendo executada em função, em relação ao ser humano que não estava dando a mínima atenção para ele. Isso por causa do seu amor e da sua misericórdia. Então, até o dilúvio, a gente não tem com precisão quanto tempo durou da queda de Adão, da saída de Adão do Éden, até o dilúvio. Nós podemos imaginar que foram muitos anos de combate espiritual e Deus contendendo com o espírito humano. Deus dando importância ao ser humano e o ser humano virando as costas para Deus. Até que culminou com o juízo.
Aí depois do juízo do dilúvio, após o dilúvio, o que acontece? O Espírito Santo agora descansa. Tem um tempo para descansar? Não. O Espírito Santo continuou observando, agindo e regendo todas as coisas em relação ao ser humano ainda caído. Porque ninguém pode imaginar, pensar, e não tem como imaginar que a família de Noé se regenerou, se restaurou. Não. Eram caídos. Os descendentes de Noé que nasceram depois do dilúvio já nasceram pecadores. A índole má, a natureza caída, a violência já estava neles. Nasceram caídos. Então precisavam da convicção do Espírito Santo. Precisavam do mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, para eles buscarem a Deus. Aí você tem Deus cuidando, tratando. Deus dá ordens aos descendentes de Noé. Quem pode lembrar, assim mesmo sem ler a Bíblia, o que é que Deus mandou os descendentes de Noé fazer? Uma ordem que Deus deu aos descendentes de Noé. O que é que eles deveriam fazer? Povoar a terra. E o que é que eles intencionaram? Qual foi a intenção deles? O que é que eles engendraram? Que eles planejaram? Ninguém lembra, não? Quem lembra? Fala alto aí. Fazer uma torre. E através dessa torre, chegar aonde? A intenção de tirar Deus do seu lugar continuou. Continuou. Certo? E o Espírito de Deus continuou agindo. E aí você vai ver Deus, quer dizer, a Trindade vindo agir novamente em juízo contra os erros da humanidade. Aí você tem no capítulo 10 a Torre de Babel. Mas no capítulo 11, do versículo até o 9, nós não vamos ler todo, aí você tem lá como é que Deus age. Capítulo 11 de Gênesis diz que a terra toda tinha a mesma língua. Tá? Quer dizer, então todo mundo falava, todo mundo entendia. Todo mundo fazia planos, todo mundo consentia um com o outro. E nos planos desse povo todo, não tinha boa coisa a respeito de Deus. Eles não estavam planejando boas coisas, não. Aí o que acontece? Capítulo 11, versículo 2, no 1 diz assim: era toda a terra de uma mesma língua e da mesma fala. Não era só o idioma. Não havia, eu acho que não havia, eu penso que não havia uma situação como hoje, os sotaques diferentes, né? Eu falo de um jeito, aí eu estava escutando as irmãs de Bonfim falar, elas falam de outro jeito, aí vem a Lília e o índio fala de outro jeito, aí chega, por exemplo, a missionária Simone fala de outro jeito. Quer dizer, a questão do regionalismo, isso não tinha. Não existia. Então era a mesma língua e a mesma fala. Tudo igualzinho. Então era fácil, né? Engendrar coisas. Só que ao invés de invocar o nome do Senhor, eles estavam planejando outra coisa. Versículo 2. Aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. Deus mandou se espalhar. Foram todos para o mesmo lugar. Aí o que eles arrumaram aí? O que eles planejaram? Leia os homens aí o versículo 3. Passamos tijolo. Aí usaram pedra, betume, cal, o que mais? Mulheres. Essa última parte da frase aí, leia devagar. Façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Qual é a ordem de Deus, de novo? Povoar a terra. O que eles inventaram, o que planejaram? Façamo-nos um nome. Olha, querem um nome para si. Eu tenho poderes.
hoje um espírito maligno continua falando isso, né? Pessoas querem ter assim, a autoridade, a supremacia. Façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a superfície da terra. Irmãos, leia o 5. O que acontece? Versículo 5. No versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Quer dizer, Deus diz, eles estão começando a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então Deus vai e freia o mal. Amém? Deus freia o mal. E aí você vê no versículo 7, o que está escrito? As irmãs, desçamos para que não... Quem falou isso? Deus. E como está assim? Desçamos. Quem? Desçamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Com certeza. E aí, confundiu-se a língua. E eles se espalharam e o nome do lugar se chamou Babel, que quer dizer confusão. Entendeu? Então vocês veem que o homem querendo afrontar Deus, querendo, como se diz, tirar Deus do seu lugar desde o seu início. Mas Deus não, mesmo assim, Deus não desistiu do homem. Aí Deus planeja agora, Deus põe em ação o plano de buscar alguém e através desse alguém executar os seus desígnios. E aí Deus encontra então uma pessoa. Nessa altura, entre a Torre de Babel e o acontecimento de Gênesis 12, também pode ter levado muito tempo, porque agora a idolatria já era uma coisa flagrante. As famílias adoravam ídolos, faziam deuses para si. Cada um alimentava a sua própria religiosidade do seu modo. Então, no capítulo 12, você vê Deus fazendo uma chamada a um homem que vivia no meio ímpio, no meio de idolatria, e Deus o chama. E esse homem, quem é ele? Abraão. Então, no capítulo 12, Deus chama Abraão. Quando eu estou dizendo que tem um tempo enorme, para você não pensar que o encadeamento dos capítulos da Bíblia sugerem um dia depois do outro. Não é nem um dia, nem um mês, nem um ano. São tempos que se passam. Tá? Então, entre a confusão das línguas e a chamada de Abraão, devem ter passado muitos anos mesmo, certo? Então você vê, Deus chama Abraão, e pelo poder do Espírito Santo agindo, né? Abraão se rende, Abraão se coloca à disposição, Deus chama de maneira audível a Abraão. A Bíblia diz que o Senhor chamou e disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, eu creio que quando Abraão ouviu a voz de Deus, o Espírito de Deus colocou nele uma convicção de que ele poderia sair sem temores. Porque o escutar a voz de Deus, tá? Importante para Abraão, mas ele tinha a parentela, né? Tinha a parentela próxima, aquela esposa, ele não tinha filhos. Mas tinha lá seus empregados todos que eram obedientes. Não pode nem se discutir. Mas Abraão sai e vai caminhando até o lugar onde Deus lhe designa ficar. É claro que na vida de Abraão, a gente pode observar também que Abraão manteve comunhão com Deus e a gente crê que essa comunhão foi plena e o Espírito Santo entrou em ação também aí. Mais tarde, Deus observa a corrupção tremenda da cidade de Sodoma, das cidades, Sodoma, Gomorra e as demais, e Deus já tem planejado destruir aquelas cidades. Mas tem uma palavra muito interessante no capítulo 18 do Gênesis, e o versículo 17, e você vai ver a intimidade de um homem com Deus no meio de um caos que está
acontecendo. Porque, com certeza, as pessoas, o ser humano em geral, as famílias, as diversas cidades, Ur dos Caldeus e outras mais, elas estavam... Nossa reverenda vai chegando aí. É o tempo? Tá? Amém. Já está na hora do intervalo. Então, nós vamos dar uma paradinha agora para o intervalo. Quanto tempo? Qual o tempo, Adriana? Qual o tempo? Vinte minutos. 20 minutos.